Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Clarence. Nesta noite de quarta-feira, sintam-se acolhidos. E vamos iniciar nossa reunião lendo uma pequena mensagem de um livro de reflexões, Psicografia do Céu Altivo, mensagem do Espírito Baltazar, que nos diz assim: façamos o bem possível, caminhemos os quilômetros necessários com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias, estudemos sempre o Evangelho para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades da estrada. Com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre, participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou por implantar, seja finalmente instalado na Terra. Na sequência, vamos dar aqui uns avisos rápidos. Nós dispomos de serviço de radiação e prece, né? Radiação para os encarnados e prece para os desencarnados. Basta colocar os nomes com o endereço completo, uma vez por mês, nas caixinhas azuis que ficam lá na entrada do centro, em frente à secretaria. Em radiação para encarnado, caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar esta observação. E na prece para o desencarnado, caso tenha ocorrido através de suicídio, a gente pede que coloque também essa observação, que nós temos um trabalho específico para esses companheiros na casa. E aqueles que desejam conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para fazer o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados, às 16 horas, sem pré-requisito nenhum, é só vir participar. E você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, que acontece toda terça-feira, das 9 às 12 horas. É só vir e fazer uma inscrição no dia. A casa faz distribuição de cestas básicas à família já cadastrada e distribui quentinha para as pessoas em situação de rua. Para a manutenção desse serviço, nós aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. É só trazer e colocar naquela caixa lá na entrada também. Agradecemos a todos. Está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, saco plásticos de alimentos como açúcar, feijão e arroz, que essas coisas não são recicláveis. E continuamos a receber plástico duro, PET, papéis branco, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e óleo vegetal, né? Que a Light leva e abate isso na conta da luz. Para maiores informações, nos procura no final da reunião. Por último, a gente pede que desligue o celular ou coloque na vibração para que não atrapalhe a reunião. Na sequência, vamos ler a página que vocês têm em mãos. Página que está no livro Leis Morais da Vida, psicografia do Divaldo Franco, uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, cujo título é Glórias e Insucessos. Triunfos e galas, destaques e fortuna, saúde e lazer não significam concessões indébitas que alguém pode usufruir sem o ônus da responsabilidade. Empréstimos superiores ensejam aquisições relevantes, de que nem sempre sabe utilizar-se os transitórios mordomos dos valores terrenos. Teste para os portadores dos títulos e láureas dos bens e moedas são também exemplo de excelsa misericórdia, a fim de que todos se possam adestrar na movimentação dos recursos que levam à dita ou à alucinação, mediante o uso e a direção que cada um resolva dar às posses vulneráveis. Isto porque as alegrias facilmente se convertem em tristezas, as honrarias e glórias se transmudam em amargura e desaire, as moedas e títulos se consomem e desaparecem, a saúde e o lazer passam, enquanto a vida física se extingue. Somente perduram o que se fez das posses, quanto se armazenou em bênçãos, tudo que se dividiu em nome do amor, multiplicando esperança e paz. Soledade, pobreza, doença, limitação, esquecimento, constituem provas redentoras de que se utilizam os excelsos mentores encarregados da programática reencarnatória para a educação, a ascensão e a felicidade dos que tombaram
nos poços da loucura e da criminalidade, quando no uso das disponibilidades que lhes abundavam no passado. Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reptado e perseguido pela argúcia dos vencedores terrenos, largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos. É imperecível lição que ninguém pode deslustrar ao desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos, guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Joana de Ângeles. Então, depois dessa bela página, né, gente, vamos unir os nossos pensamentos numa prece de agradecimento por mais uma vez estarmos aqui sob o teto dessa casa bendita, que nos acolhe, que nos recebe sempre com as portas abertas, agradecendo essa espiritualidade amiga, que prepara esse ambiente para nos receber, que eles nos envolva, cada um de nós aqui, pacificando as nossas aflições, pacificando as nossas mentes, os nossos corações. Eles possam principalmente envolver a Dona Eulina, que nos falará hoje sobre uma parte do Evangelho, e a Leiliane, que fará a sustentação dos passes. Assim, agradecidos por mais uma vez estarmos todos aqui, possamos pedir a devida permissão a todos vocês, trabalhadores desta casa, espíritos amigos e companheiros, a Clarence, o mentor da nossa casa, mas sobretudo a Jesus, Mestre querido e amado, e a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, para que possamos, de nossa parte, dar por iniciada a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item é o 8, que fala da desigualdade das riquezas. Ele é extenso, eu vou ler só o comecinho aqui e a última página para a Dona Eulina ter mais tempo de nos falar. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres e de aptidões, que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para o progresso, para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Então vamos passar a palavra para a Dona Eulina e que Jesus abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que nós possamos sempre agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, estudando o Evangelho de Jesus e numa casa que realmente se propõe a nos ilustrar para que nós possamos viver melhor e buscar essa felicidade tão almejada por cada um de nós, mas que a gente ainda não conseguiu entender onde encontrá-la. Então, por isso que o tema do Evangelho de hoje
não se pode servir a Deus e a Mamon, não é, que representa a riqueza, e as desigualdades das riquezas. Então, porque muitas das vezes a nossa ideia é de que se eu tiver, eu vou ser feliz. Mas a vida vai nos demonstrando que realmente não é bem por aí. Então, vamos agradecer a Deus esses momentos de estudo que Deus, soberano Senhor, concede a cada um de nós. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o Deus Pai, o Deus que cuida de nós, seus filhos. Vamos agradecer a Allan Kardec, porque graças a esse Espírito, nós estamos aqui hoje estudando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus na visão espírita, na visão dos espíritos superiores. Não são espíritos como nós, espíritos muito acima de nós. E vamos agradecer ao irmão Clarencio, porque é o patrono da casa, que nos permite aqui estar, né? Então, que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos ouvem ou nos assistem à distância. Que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam junto a cada um de nós. Bem, meus irmãos, a temática de hoje é a desigualdade das riquezas. E aí a gente precisa realmente entender as palavras de uma forma, vamos dizer assim, mais objetiva. O que é desigualdade? O que não é igual. Então, é diferente. Então, Kardec trouxe esse tema para nós exatamente com base no Evangelho, em que está registrado no Evangelho de Lucas, que Jesus, ele fala essas palavras: não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Ou você vai escolher um ou você vai escolher outro. Você não vai ter o equilíbrio de servir os dois da mesma maneira. Então, Kardec foi desenvolvendo para nós, para que nós pudéssemos entender os ensinamentos do mestre. Muito bem. Então, a gente já entendeu, pelo menos um pouco, né? A desigualdade não é igual, né? Há diferenças das riquezas. O que é riqueza? É a riqueza monetária e tem a riqueza do saber, a riqueza da arte, tem várias riquezas. Então, mas aqui vai se tratar muito da riqueza monetária. Muito bem. E então, no primeiro parágrafo, Kardec já fala o seguinte para nós: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. Então, vamos ver os sistemas que o planeta, o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, os nossos governantes, os nossos legisladores, desde lá de trás, eles vão tentando resolver a divisão das riquezas, não é? Então, o que acontece? Mas até hoje, nós estamos no ano 2024, já fechando este ano, né? Do nascimento de Jesus Cristo, mas desde antes, realmente havia e até hoje essa preocupação de como dividir melhor as riquezas. Bom, então vamos pegar o momento atual, depois a gente dá uma voltinha no passado. Por exemplo, aqui no nosso país, o mês de março, o mês de abril, é um mês que nós temos que resolver a questão do imposto de renda. Ninguém gosta muito desse período, né? Por quê? Porque vamos ver que há um percentual fixado pelos técnicos do governo da Fazenda Nacional para que realmente se pague um tributo. Então, tributo, todos os povos civilizados sempre tiveram, desde muito antes de Jesus, desde a idade realmente antiga, passou pelas todas as idades, passamos pela idade medieval e estamos hoje na época contemporânea. Então, precisa realmente o quê? O pagamento de impostos para que, com esses impostos que são arrecadados, redistribuir em bens para os cidadãos
país, daquele estado, daquela cidade. Muito bem. Então, o que vai acontecendo quando a gente realmente vê essa questão? Época de imposto de renda, que coisa chata. Mas se não tivesse isso, como ficaria? Porque é um percentual aplicado em cima daquilo que você tem de patrimônio, do que você movimentou em moeda, do que você tem. Então, você tem um percentual fixo. Agora, o valor modifica. Por quê? Porque os montantes são diferentes. Então, nós vamos vendo que isso daí é um sistema para que realmente uma população receba benefícios. Através do quê? Desse controle realmente da moeda que gira no país e dos bens que aquele país tem, embora em nomes particulares, tenha seus donos particulares. Então, os governos sempre tentaram equilibrar isso daí. E realmente hoje, depois de muitos estudos, muita ciência política, muita economia, eles chegaram realmente a essa conclusão, né? É um percentual fixo e depois nós redistribuímos essa renda entre os habitantes daquele local. Então, criou-se vários sistemas. Por exemplo, nós vivemos num regime democrático. Então, o que é a democracia? Governo do povo para o povo. Agora mesmo nós vamos ter, mês que vem, né, eleições municipais, vamos escolher os nossos governantes de município e, lógico, a sua corte de assessores, que são os vereadores. Muito bem. Então, o que a gente realmente faz? Nós vamos, no regime democrático, escolhendo nossos representantes. Mas existem outros sistemas de política. Nos países que ainda existe monarquia, tem, lógico, né, a figura do rei, do monarca, né? E tem um congresso, tem um parlamento, que tem representantes do povo e representantes, vamos dizer assim, da nobreza. Então, para quê? Para poderem estudar o que pode ser feito pelo povo. A preocupação com o povo, não vamos pensar que não existe nada, ela sempre existiu. Só que alguns realmente se aplicam, se empenham em realmente fazer algo mais. E outros não se acomodam pela dificuldade, vão deixando a coisa passar. E o regime socialista, que na realidade, por que ele fracassou? Por que o mundo não adotou esse regime socialista? Porque ele é falho? Não. Por conta da nossa individualidade. Então, o povo de um país, de uma localidade, tem suas características, obviamente, mas as inteligências são diferenciadas. Então, um consegue apreender uma coisa com rapidez, arranjar uma solução, e o outro não, fica ali parado porque não consegue resolver. Então, por isso que Kardec, olha lá em 1800, né, no século XIX, Kardec já trouxe para nós essa situação. É um problema que tenta se resolver inutilmente. Por quê? Se você só olhar a vida presente, você não vai realmente conseguir. Por quê? Há pessoas que foram extremamente inteligentes, mas que renascem numa condição, vamos dizer assim, de limitação. Por quê? Porque fez mau uso da sua inteligência em um tempo lá atrás, na encarnação anterior, ou em outra, não importa, mas fez mau uso. Então, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Por quê? Porque a lei de Deus é justa, vai nos cobrar aquilo que realmente nós temos que fazer. Então, por isso, paga-se imposto, porque é obrigação nossa, para haver uma redistribuição de riqueza, mas nunca será assim equânime, quer dizer, nunca será igualzinho para todo mundo. E então, Kardec nos traz essa desigualdade das riquezas para a gente poder analisar exatamente pelo ângulo espírita, pelo ângulo dos espíritos que nos trazem a
reencarnação. Aí a gente pensa assim, não, reencarnação é coisa dos espíritas. Kardec inventou, não. Isso já é uma ideia muito antiga. Por exemplo, o povo hindu lá da Índia, eles têm a ideia da reencarnação desde antes do nascimento do nosso Mestre Jesus. Mas qual é a diferença? Que para eles ainda pensam assim, aquele que usou mal a sua vida, ele vai renascer como um cachorro, como um rato, sei lá, qualquer coisa. Então, é a pessoa retrogradar. E na lei de Deus não há retrocesso. Pode haver uma parada, mas para trás ninguém anda, para trás o caranguejo. Nós não. Então, eles têm essa ideia. Se nós pegarmos os muçulmanos, eles também têm a ideia da reencarnação. Então, a ideia não foi Kardec quem trouxe, ele só organizou a ideia. E os espíritos superiores nos trouxeram exatamente o quê? A finalidade de nós termos conhecimento disso. Para quê? Para que nós nos sintamos cobrados? Não. Para que nós aproveitemos da melhor forma possível a nossa presente reencarnação. Inclusive, se tivermos posses ou se não tivermos. Para a gente poder entender por que que hoje eu não tenho. Muitas das vezes eu tive lá atrás e eu não consegui fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, adequada. E hoje eu não tenho. Ou o inverso, eu tenho para que eu possa utilizar bem. E se nós pensarmos bem na própria história da sociedade carioca, quem tem de 50 anos para cima vai lembrar de muitas empresas que foram prósperas há 20, 30 anos atrás e que quebraram, como a gente diz, né, em linguagem comercial, quebraram. E o que aconteceu? Aquela fortuna, ela simplesmente desapareceu ou passou para outras mãos. Então, muitas das vezes, nem os herdeiros daquele empresário, daquele grande industrial, conseguiu ter posse daquela fortuna. Então, muitas das vezes foi um mau gerenciamento, lá o que for, e aquela fortuna que foi amealhada por anos e anos e anos de trabalho, ela se desfaz. Então, várias. Aqui no Rio de Janeiro temos muitos temos casos em São Paulo. Então, assim, ela fica durante um período numa família e quando aquele, vamos dizer assim, o fundador daquela empresa, ele volta ao mundo espiritual, conseguiu aquilo com trabalho, com dedicação, trazendo progresso para aquela comunidade, emprego para as pessoas, porque a fortuna tem isso, ela promove o progresso. Mas a pessoa retorna, porque o tempo dela aqui termina, né? E os que vão administrar, se não tiverem aquele espírito daquele que começou, aquilo vai acabar. Então, é o que nós sabemos, tem acontecido demais da conta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E sem contar problemas de guerra, não. Problema de mau gerenciamento. Então, aquela fortuna, realmente, ela deixa de existir. Bem, então, quando Kardec traz para nós a análise da desigualdade das riquezas, ele pauta exatamente em quê? A inteligência de cada um não é medida, não é matematicamente, porque cada um tem um pendor para uma coisa, tem um pendor para outra, então ela não é nivelada. E por que houve o fracasso dos regimes socialistas? Exatamente por causa disso. Porque os que idealizaram tiveram realmente uma grande ideia, mas eles não levaram em conta a diversidade das inteligências. Aquela inteligência realmente potente e aquela inteligência mediana ou até, muitas das vezes, bem pequena. Então, como realmente nivelar? Não tem como. Por que que não tem como? Porque cada um de nós é um. Nós somos únicos. Tanto assim que hoje, com o progresso da ciência e da tecnologia, nós temos a impressão digital. Cada um tem uma única, não tem igual. Mas hoje em dia, até pela íris, nós somos identificados.
em determinados sistemas, assim, mais sofisticados, é o olho que vai detectar se você tem acesso, vamos dizer assim, àquela sala, aquele local. Então, nós vamos vendo como realmente o homem vai desenvolvendo a sua inteligência a benefício geral, não é benefício de um nem de dois. Então, começa por aí, pelo nível de inteligência. E, gente, não é o nível intelectual. O intelectual você vai aprimorando conforme você estuda, conforme você se dedica. Aí você vai o quê? Refinando a inteligência. Mas a inteligência, ela é assim, é uma qualidade do espírito. Então, o espírito preguiçoso, ele não desenvolve. Agora, o espírito que é laborioso, realmente o que ele faz? Eu quero saber mais sobre isso. Aí nós vamos vendo, né? Eu já falei aqui uma vez lá atrás, é a questão de um componente lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, senhor Jobard, que ele, quando ele foi o diretor do Museu de Bruxelas, quer dizer, Museu da Indústria, e Bruxelas, que é altamente sofisticada e que hoje eles estão, lógico, em campos assim, subterrâneos. Eles estão tentando, é lá em Bruxelas, eles estão, na Bélgica, né? Eles estão tentando descobrir a partícula primitiva que deu origem a tudo. Só que quando eles acham que chegar lá, ela muda. É igual o vírus, né? Ele muda, fica mutante. E então vê a capacidade desse homem. Aí quando Kardec pergunta para ele já desencarnado, se ele poderia falar da existência dele anterior. E aí ele diz assim: eu era um pobre operário que desejava aperfeiçoar a sua profissão. Mecânico. Então, ele, na encarnação anterior, ele não conseguiu. Mas na outra, aquele sonho dele aqui dentro da alma permaneceu. E o que aconteceu? Ele conseguiu, certamente estudou engenharia e coisa e tal, e desenvolveu a questão do aprimoramento das máquinas. Então, nós vamos ver, cada um tem a sua aptidão. Uns para administrar, outros para construir, são diversidades realmente de aptidões, mas não tem como nivelar, porque cada um de nós tem a sua própria história. Alguns são excelentes em armas, mas por quê? Em outras existências foram guerreiros. Então, eles sabem manipular aquilo. Eles têm a destreza com aquilo dali. Então, mas lá atrás era espada, era tacape, lá o que for, né? Então, mas com o desenvolvimento da engenharia, da tecnologia, o que vai acontecendo? Cada vez armas mais eficientes e que eles têm facilidade em manipular. Nós temos? Eu não tenho. Então, nós vamos vendo o quê? É a condição de cada um. Então, essa desigualdade é que realmente não permite que se faça um regime em que se nivele. Não tem como nivelar pessoas. Não existe isso. Você pode nivelar plantas, mesmo assim, se houver, vamos dizer assim, uma enxertia, aquela planta vai ficar diferente. Então, nós vamos. Mas quem é que providenciou aquilo? A inteligência do homem. Para melhorar a produção, lá o que for. Então, Kardec, ele vai trabalhando conosco o raciocínio. Então, explicando por que existe a desigualdade das riquezas. Porque eu não tenho, ou porque eu tenho e o outro não tem. Então, ele continua aqui conosco. A primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios para conservar. Então, nós vamos vendo, acompanhando, né, o nosso mundo contemporâneo, né, no mundo todo civilizado, né, programas que tem realmente, se a pessoa vence uma série de situações, ela ganha um dinheiro muito grande. Então,
Aí o que nós vamos percebendo? Todos os que ganharam aqueles grandes prêmios, eles conseguiram multiplicar aquilo. Quantos voltaram para o estado anterior? Por quê? Porque teve o dinheiro e não soube fazer a aplicação. Não soube fazer aquele dinheiro realmente multiplicar em bens para ele e para outras pessoas. Então é como ele diz: sóbrios e previdentes, tem, eu vou gastar. Então você gasta e não repõe, você vai ficar sem. Então, por isso que você precisa continuar no trabalho. E aí, você me diz, Eulina, não tem nada a ver. Tem sim. Uma ocasião, num estudo que nós fazíamos lá na casa de Leon Denis, que nós somos originários de lá, essa casa é cria de lá, da casa de Leon Denis, então é filhote de lá, como existem vários outros filhotes. Bem, e então, uma aula que nós estávamos tendo, até era sobre o encontro de Jesus. E então, nós tivemos uma orientação dos orientadores lá da casa, doutor Herman, e aí ele dizendo para nós o seguinte, que nós realmente procurássemos trabalhar e fazer o melhor que nós pudéssemos, sem esmorecer. Aí ele explicou, sabe por quê? Vocês vão acumulando, vamos dizer assim, vão fazendo uma economia. Aí nós vamos acompanhando essa economia que vocês fazem. Os espíritos superiores a nós. Então, nós vamos acompanhando essa economia que vocês fazem. Aí, num determinado momento, vocês precisam, vamos dizer, sacar daquela economia uma quantia. Para vocês ou para alguém que vocês amam. Aí é mãe pelo filho, é irmão pela irmã, é o marido para a mulher, é o amigo para o amigo. Então, você socorre. Então, pede o quê? Ajuda. Então, você, quando já tem esse sentimento religioso, independente de ser espírita, você então vai pedir, Deus, Santo Antônio, São José, São Martim, lá, vamos lá. E eles vão ouvir o seu pedido. Aí ele disse assim, nós analisamos os recursos que vocês têm. Aí parece, mas espírito usa matemática? Claro que usa. Eles são bons, mas são eminentemente racionais. Então, eles vão ver que recursos o fulano tem. Aí eles vão ver. Não, tem recurso que dá para atender esse pedido. É como se fosse um empréstimo. Então, eles vão nos atender. Aí vai ajudar nosso pai, nossa mãe, lá o que for. Mas ele disse assim, mas vocês não podem se acomodar. Vocês precisam continuar trabalhando, porque aquilo foi sacado da conta de vocês. Se vocês tinham 10, tirou 2, ficou 10, menos 2, ficou 8. Então, vocês não têm mais 10. Então, ele explicou muito matematicamente para nós. Então, o que acontece? Por isso, vocês precisam continuar trabalhando, para que vocês voltem a ter, ele ainda colocou assim, a poupança, para em outra necessidade vocês terem de onde sacar. Porque quem não faz isso vai pedir e não vai ter. Então, vou contar um outro caso para vocês, porque as histórias vocês vão lembrar. Nós temos lá na casa de Leon Denis uma companheira antiga, trabalhadora, excelente. E antes ela era professora, depois ela trocou a profissão, isso há muitos anos atrás, e foi para uma outra empresa. Bem, mas ela tinha uma amiga da época do magistério que ela gostava da amiga. Mas a amiga era uma pessoa assim que vivia muito para si mesma. Então, por exemplo, terminava a aula, aluno que quisesse alguma explicação dela, ela dizia, já acabou meu tempo de aula. Ela não atendia. Quer dizer, o magistério para ela não era um sacerdócio, era apenas um local em que ela trabalhava e ela ganhava um salário no final do mês. Bem, então essa amiga manteve contato com ela durante o tempo e aí soube que ela desencarnou. Então, como ela conhecia o temperamento da amiga, o que ela fez? Ela pediu ao doutor Herman, que é um dos espíritos orientadores da casa de Leon Denis e que nos orienta aqui também. Aí ela pediu, doutor Herman, o senhor pode, ela tinha
muito assim, intimidade com o doutor Herman, que sempre trabalharam juntos, né? Então, ela perguntou: o senhor poderia ajudar? A minha amiga deu o nome, a data do desencarne, ao último endereço dela, o que a gente faz quando coloca pedido de prece para desencarnado. Mas ela entregou direto para ele. E ele pegou o papel, porque os espíritos, eles não são adivinhos. Por isso que a gente tem que dar a informação correta, para eles poderem também nos trazer uma orientação segura. Aí ele pegou o papel e leu aquilo tudo. Bom, e aí passaram, ela trabalhava na sala com ele, aí passado lá umas 2 semanas mais ou menos, ela ousou perguntar, depois do trabalho, né? Ao tio incorporado, doutor Herman: doutor Herman, o senhor conseguiu fazer alguma coisa pela minha amiga? Aí ele disse assim para ela: não, minha filha, nós ainda a estamos procurando. Daqui a umas 2 semanas você torna a me perguntar. Assim, no tete a tete. E aí, passadas 2 semanas, ela foi e perguntou. Aí ele disse assim: não, minha filha, nós não conseguimos localizar a sua amiga. Nós pedimos a um outro companheiro do mundo espiritual que trabalha em zonas mais complicadas, mais difíceis, que ele procurasse para ver se localizava a sua amiga lá. Olha, era a professora. Ele dizia assim: não, mas meu Deus, professora, sim, ela está levando a cultura, as luzes para aqueles que passam por ela. Só que isso tem que ser feito com amor, com dedicação. Não é só pensando no salário que eu vou receber no final do mês. Bem, então, aí ela ficou com a informação, aí passou mais de um mês, aí ele foi quem falou para ela, eles trabalhavam na mesma sala, por isso ela tinha esse acesso a ele. Então, ele chegou para ela e disse assim: olha, minha filha, a sua amiga foi localizada, mas a situação dela está muito precária. E ela falou: mas doutor Neme, ela era professora, ela ensinava, não sei o que tem. Ele disse assim: mas minha filha, ela vivia para ela. Então, olha só, tinha uma riqueza de um conhecimento, de um magistério, mas ela não fez a divisão adequada. Então, ela estava passando uma situação muito difícil. E ele disse assim: olha, por enquanto, minha filha, nós não podemos fazer nada. Então, vejam só, quando ele fala na poupança, é isso, trabalhar no bem. É só dentro da casa espírita, não, já junto com a nossa família, com o nosso colega de trabalho, na vizinhança que nós vivemos, é realmente fazer o que você pode de bem e de bom. Então, não é fazer, então vou acumulando riqueza no mundo espiritual. Não, eu estou pelo menos colocando minha consciência em paz. Estou fazendo o que eu posso. Então, Kardec traz essas orientações aqui para nós. Nem todos nós somos assim, previdentes o suficiente para manter. Então, eu ganho, acabo com tudo e acabou. Isso no campo material. No campo espiritual, da mesma maneira. Então, vamos dizer que eu sou assim um bom musicista, mas eu só vou tocar para quem me paga. E aquele velhinho que gosta de música e que gostaria realmente de ouvir um violão, sei lá o quê, uma coisa qualquer. O violão é de mais fácil, né? Você maneja, porque você pode levar em qualquer lugar. Mas você não, mas não vai me pagar, a família não vai me pagar? Não vai. Gente, olha a felicidade que vai dar aquele velhinho dele ouvir uma música, ele diz: toca tal música lá de 1920, sei lá o quê. Não importa. Mas olha só, eu tenho essa riqueza. Eu sou músico, então eu posso fazer isso. Vou só trabalhar de graça? Não. Mas de vez em quando eu posso dar um óbolozinho para aquele que não pode me pagar. Então, tem essas situações que Kardec vai trazendo aqui para nós. Então, quando ele fala para nós, nem todos somos ativos e laboriosos, que é trabalhadores, nem sóbrios para nós realmente mantermos, então o que vai acontecer? Não vamos conservar, vamos perder. E aí a gente lembra do quê? Da fábula da cigarra e da formiga, que nós estudávamos lá no nível elementar, nos livros, né, de leitura nós tínhamos. E qual é a fábula
da cigarra e da formiga. A formiga trabalhando, levando lá os negócios lá para o formigueiro. E a cigarra toda saltitante, cantava, dançava, bailava e não guardava nada. Aí chegou o inverno. Quando chegou o inverno, as fábulas têm sempre sentido moral, tá? Aí, quando chegou o inverno, ela não tinha onde se abrigar, não tinha nada. Aí ela bateu lá na porta do formigueiro. Então, a formiguinha, que foi debochada dela, porque você só trabalha, aí ela falou assim, deixa eu entrar. Aí a formiguinha falou assim, ué, e por que eu vou deixar você entrar? A formiguinha também foi mazinha, né? Aí ela falou assim, porque tá um frio, tá gelado. Era inverno com neve, né? Então, é para eu ter onde me abrigar. Aí a formiguinha, que não foi boazinha, ela foi mazinha, ela disse assim, tu não cantavas? Agora ria. Quer dizer, mas não é. Mesmo a pessoa que veio e precisa, mesmo que tenha desbaratado tudo na vida, se nós pudermos ajudar com alguma coisa, é o que nós devemos fazer. Então, vejam só, ela cantava, ela bailava, ela vivia florida. Mas olha só, veio o inverno, ela não tinha nada. Ela não teve sobriedade para ter alguma coisa para o momento da dificuldade. Ela simplesmente não pensou. Aí a gente vai vendo, isso é uma fábula, mas vamos vendo, todo mundo tem o mesmo critério? Não, porque as inteligências são diferentes. E aí, Kardec continua aqui para nós, né? Ele diz assim, no outro no mesmo parágrafo, ele fala assim, na questão de Deus. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Então, nós vamos vendo. O agricultor que cuida bem da terra, então tem uma boa produção. É claro que ele vai comercializar, que ele vai ter a moeda para poder fazer mais plantios, adquirir mais terras e produzir cada vez mais. Mas quantos produtores, eles guardam um percentual da produção para dar aos pobres? Vocês pensam que isso não acontece, mas acontece. Então, para os próprios trabalhadores assim, da sua gleba, ele dá as sacas lá de arroz, de milho, de feijão, do que for. Porque ele está sendo generoso com aqueles que trabalharam com ele, ou aqueles que até não têm, mas ele está também multiplicando, porque ele zelou pela sua plantação. Então, nós vamos vendo que realmente, quando Deus concentra a fortuna, é para que ela possa beneficiar a muitos. Aí vamos trazer para a casa espírita. Eu gosto muito de trazer as coisas assim, com o pé no chão. A casa espírita. E eu vou falar da casa de Clarence e da casa de Leon Denis. Tá? Vejam só, qual é a tônica da casa de Leon Denis, que o patrono é Leon Denis, um filósofo, um espírito superior, e a tônica daqui da nossa casa, que é Clarencio, o patrono dela. O estudo. E está lá no Evangelho, Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Por quê? Quando a casa oferece os cursos lá e cá, e várias outras casas também. Mas eu vou falar de onde eu conheço. Eu não vou falar do que eu não conheço, porque eu vou ser leviana. Então, eu vou falar de onde eu conheço. Por que que o tempo todo a casa de Leon Denis, a casa de Clarence oferece estudos? Para que todos nós possamos crescer. Então, estuda quem quer, ninguém paga. Os estudos são gratuitos. Então, só não estuda realmente o que não é laborioso o suficiente, o que é preguiçoso. Aí vai dizer assim, não, mas os horários não são compatíveis. Gente, tem vários horários. Aqui não tem tantos, mas lá na casa de Leon Denis tem bastante horários. Para quê? Para nos preparar, para que com o estudo que nós vamos recebendo, nós possamos multiplicar, levar esse conhecimento para outros e outros e outros e outros. Olha, é a nossa riqueza. Porque aqui na casa de Clarence não tem nenhum milionário. Então, até porque a nossa região não é de milionários.
Então, nós não podemos contar com donativo de grandes industriais nem nada. Tem, às vezes, gerentes, né, de casas comerciais que ajudam até na composição da cesta básica, mas é também dentro do possível deles, porque eles também não podem tirar o da empresa. Então, uma coisa que é disponibilizada, eles podem realmente oferecer, não aqui só a casa, mas a várias instituições que atendem à necessidade mais premente daqueles que não têm. Então, a fortuna, seja ela material, monetária, financeira ou de qualquer outra coisa, não é para a gente colocar num cofre e trancar. É para a gente distribuir, para a gente poder realmente levar para outros, para que outros também cresçam. Porque senão o que acontece? O mundo acaba. Se eu só pensar em mim, os outros que vão continuar, eles não terão bases. Então, o que eu tiver, eu realmente levar adiante. Isso faz com que todos possam usufruir. Agora, vai aproveitar quem realmente tem a vontade, quem deseja, e fazer bem. Porque não adianta pensar que vai ser estrela, porque não vai ser, porque não vai gerenciar bem e aquilo vai acabar, como grandes empresas e indústrias não foram bem gerenciadas e elas acabaram quebrando. Bem, então vamos aqui continuar. Vamos lembrar da fábula da cigarra e da formiga. Então, por que ela não fica concentrada num ponto só? Ela muda, porque de vez em quando precisa mudar de região ou de braços e cérebros que possam fazer aquela riqueza, fazer multiplicações, a benefício de muitos, se não for de todos, pelo menos de muitos, né? Então, aqui no parágrafo 3º, Kardec também ele fala, mas por que a riqueza às vezes é concedida a pessoas incapazes, como esses que ganham prêmios, né? Então, quantos multiplicaram, se tornaram pessoas realmente assim, boas administradoras, aplicaram, fizeram indústrias e outras coisas assim. Mas quantos só gozaram? Então, gozou, acabou, não entrou mais, não poupou mais, não multiplicou, então foi a experiência. E a gente não poder dizer assim, mas eu não tive chance. Teve. Mas o que você fez com a chance que você teve? Aí vou trazer novamente para cada espírita. O que eu estou fazendo com os estudos que a cada espírita me oferece? Eu estou me achando melhor do que todo mundo, porque eu sei, ou eu penso assim, eu estou aprendendo isso, deixa eu compartilhar com aqueles que quiserem compartilhar comigo. Vou multiplicar aquilo que eu tenho. Pronto. É simples, não é complicado, não. E aí, Kardec também continua, né? Em sua justiça, Deus a concede para que todos possam utilizá-la de forma útil. Então, vamos novamente. Você não deveria, não, você só sabe falar de Covid? Não. A Covid foi um grande teste para nós, para a humanidade do planeta Terra. Porque imaginemos esses países desenvolvidos, Inglaterra, França, Alemanha, com aqueles cérebros potentes, e aí, não, só vamos trabalhar na vacina para o nosso povo. A África, Brasil, fica tudo lá para trás. Se bem que o Brasil está com um PIB bastante alto. Eu acho que ele agora está o 8º do mundo, graças a Deus. Mas, que é o produto interno bruto, né? Então, nós vamos vendo que o que aconteceu com esses grandes homens e mulheres presos no laboratório, sem poder nem ir à família. Eles foram trabalhando juntos, trocando informações. E como nós temos a internet, também fruto da inteligência de grandes homens e mulheres, que começou o cérebro eletrônico na Segunda Guerra Mundial, nós todos sabemos disso, né? E foi aperfeiçoando que hoje a gente tem o computador no relógio. Né? Então, o que aconteceu? Eles foram trocando informações através da internet, até chegarem à conclusão qual a vacina XYZ que realmente vai atender a essa demanda, porque os óbitos aconteciam como na guerra.
Morria gente assim, à toa, como foi também a minha mãe que falava, né? Onde a Eurípides desencarnou, na gripe espanhola, acho que as pessoas caíam na rua, assim, morriam. Era uma coisa horrível. E o Covid fez um negócio mais ou menos parecido. Mas por quê? Para que os homens, olha só, investir em laboratório, investir em pesquisa, investir em conhecimento nesses homens e mulheres maravilhosos. Para quê? Para que a humanidade possa viver melhor. Agora, imaginemos se eles se recusam, não, para passar essa informação para aquele povinho lá, não, só para nós, a elite, né? A elite do mundo, a Europa, ou os Estados Unidos, né, que tem muito dinheiro. Bem, então, o que acontece? Eles dividiram. Então, a Fiocruz também trabalhou muito, trocando informações com eles. Nós temos grandes cientistas no nosso país, graças a Deus. Olha os cérebros inteligentes, trabalhando o quê? Pelo bem-estar da humanidade, não interessa quem é, vamos evitar a mortandade. Então, vamos continuando aqui com o nosso querido Allan Kardec. Então, ele diz assim para nós: lamenta-se, com razão, o uso deplorável que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta. E pergunta-se se Deus é justo a dar a riqueza a tais pessoas. Vamos lembrar da nossa sociedade carioca. Quantos filhos de famílias ilustres no nosso rincão carioca que tinham grandes propriedades reconhecidas internacionalmente. E o que acontece? Não gerenciaram. Por quê? Porque só queria gozar. Então, antes, os anteriores, muito pelo contrário, a educação no Rio de Janeiro era bastante precária, a educação pública, porque as grandes escolas sempre tiveram realmente uma elite ali ensinando e aprendendo, mas a educação realmente pública. Então, não tinha muito elemento para a educação pública. E aí, dessa família, existiam os pioneiros, que eles investiam em locais e sem cobrar nada, em material, em lugares assim, afastados, não era lá na Zona Sul, não, e nem era lá no Morro da Rossé, que era pertinho, não. Lugares distantes. Eles sabiam que ali tinha deficiência de escolas públicas, que a população era mais pobre, e eles pagavam um salário para as professoras para alfabetizar, e dava material, dava local, inclusive as cadeiras para os meninos poderem, os alunos, né, sentarem e estudar. Então, no final, as crianças eram alfabetizadas, ficavam em condições de, aí sim, ir para um lugar um pouquinho mais distante para continuar os estudos. E as pessoas ganhavam um salário bem pequenininho, vamos dizer assim, um estímulo, uma ajuda de custo. Mas no final do ano, chegava, eles iam, promoviam uma recepção, um chá, sem bebida alcoólica. E eles eram de sociedade. Mas, assim, era um chá com doces refinados, aquela coisa toda, numa grande confeitaria na cidade, ou era Colombo ou a Manon, e ali eles premiavam aquelas professoras que trabalharam praticamente de graça. Então, elas recebiam uma medalhinha de ouro pequenininha e um diploma de honra ao mérito. Então, olha só, famílias riquíssimas, se preocupavam com gente muito longe deles, mas a gente tem um ciclo de vida, né? Então, eles partiram, os descendentes só pensaram em gozar e acabaram perdendo essa grande fortuna. Então, a fortuna, ela vem para que você possa fazer bom uso dela. Então, não é só financeira, monetária, é de tudo que você possui, que você diz assim, é patrimônio meu. Tudo bem, mas eu não posso dividir?
Por isso eu estou citando os estudos na Casa Espírita. Então, ninguém aqui dá aula recebendo nada, até porque a Casa Espírita não tem dinheiro, né? Então, como é que vai pagar os instrutores? E nenhuma Casa Espírita tem, tá? Todo mundo trabalha com o coração. Então, quem tem o perfil vai acabando entrando nas fileiras o quê? Dos instrutores. Muitos são professores mesmo, formados academicamente, mas outros não. Tem só uma coisa chamada boa vontade. Então, o que eles fazem? Tá, eu aprendi, eu recebi, agora eu vou mandar também um pouco desse aprendizado para outros. E aí, no finalzinho, Kardec, no último parágrafo, ele diz para nós o quê? Estamos estudando desigualdade, não é igual, o que é diferente. Aí, no último parágrafo, o que Kardec nos diz? A origem do mal está no egoísmo e no orgulho, no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Então, a pobreza é uma prova de assim, de paciência e de resignação. Eu queria ter, não tenho, tudo bem, vou me ajeitar com o que eu tenho. É como se eu tivesse assim, eu queria morar numa casa com 3 quartos, mas a minha casa só tem quarto, sala, cozinha e banheiro, é aqui que eu vou ficar, porque é aqui que no momento eu estou colocado. E a riqueza é a prova que é concedida para que as pessoas sejam abnegadas. O que eu posso fazer pelo outro? Porque condição eu tenho, mas o que é que eu posso fazer? Aí vem a vontade. O que eu quero fazer pelo outro. Então, nós vamos vendo. Vamos lembrando também do Chico. Chico Xavier, é o fechamento que eu quero dar aqui para nós. O Chico sempre trabalhou para ele poder se manter e a família dos irmãos dele, Chico Xavier, que é querido de todo espírita e não espírita. Então, uma ocasião, o Chico ia de manhã cedo para o trabalho dele, que ele trabalhava numa fazenda, que ele era escriturário lá na fazenda. E aí ele tinha uma pessoa que bebia, aquela coisa toda, e de manhã cedo, né? O Chico ia cedo para lá para a fazenda para fazer o trabalho dele. E aí ele passou, e então o homem, né, que era um alcoólatra, quanto mais, aí falou, Chico, Chico. Aí o Chico viu, mas fingiu que não viu e continuou. Aí Emmanuel apareceu para ele, porque era o guia dele, né, que o acompanha desde muitas outras encarnações, e disse assim, Chico, seu irmão está falando com você. Aí ele falou, mas Emmanuel, ele vai me pedir dinheiro para beber, para cachaça. Aí Emmanuel falou para ele, volte e atenda seu irmão. O que ele vai fazer com o dinheiro que você vai dar não é da sua conta, é da consciência dele. Volte. Aí o Chico, sem graça, né? Claro, né? Imagina ele levar um pito. A gente, quando leva dos espíritos, a gente já fica mal aberto. Imagina do Emmanuel ali, aquele guia de. Nossa, é lá em cima. Aí Chico voltou. Então, o que ele queria? Ele não queria dinheiro para beber, ele queria dinheiro para tomar um café. Então, a lição que Emmanuel deu para ele, volta e atenda seu irmão. Então, olha só, o Chico tinha lá as moedas para ele tomar café. Ele não queria dar para a cachaça. Mas Emmanuel falou para ele, o que ele vai fazer não é da sua conta. Vá, é a responsabilidade dele, vai e atenda. Então, gente, é isso. A riqueza que nós tivermos, o que nós podemos oferecer, seja a riqueza da paciência, da boa palavra, de sentir vontade de dizer os ypsilons e a gente fechar a boca. Tudo isso é uma riqueza, porque eu já controlo os meus instintos. Eu já controlo a minha intemperança. Porque da minha fala, da minha agressividade, eu posso cometer destruições. É como se fosse uma guerra acabando com as esperanças de A, de B ou de C. Então, quando eu paro e ouço, mesmo eu não gostando, o que vai acontecer? Aquela pessoa sabe que ela teve alguém que a ouviu. Então, gente, riqueza não é só a monetária. É tudo que você já possui de seu e que você pode administrar, bem ou mal.
Então, vamos começar a pensar. Como é que eu vou fazer? Vamos lembrar da história da professora. Então, como é que eu quero? Daqui eu sou espírita, ou pelo menos admiro a filosofia espírita, e sei que eu vou morrer, que um dia eu vou sair daqui. Então, como vai ser o meu futuro lá? Aí eu vou ver. Eu vou querer que seja como a professora, que uma amiga pede e um espírito superior, bem superior a nós, ele não consegue ajudar, porque a pessoa não teve poupança para isso, não adquiriu valores para isso, temos que começar a pensar. Então, o que eu tenho? Eu posso dividir? Então, eu vou dividir. Eu posso compartilhar? Eu vou compartilhar. Seja, gente, um copo d'água. Quantas vezes um copo d'água vai ser lembrado durante a existência toda e do outro lado da vida? Então, realmente aprender o que eu tenho de meu e que eu posso compartilhar, eu vou fazer. Agora, o que eu não tenho, simplesmente vou dizer, isso eu não posso fazer, porque isso eu não tenho. Então, gente, a desigualdade pela condição moral, intelectual de cada um de nós. Então, não tem como nivelar, nem como dizer, o fulano faz assim, o fulano é daquele jeito, ele tem a sua capacidade, o outro é desse jeito, é essa capacidade. Mas todos podemos fazer algo com aquilo que nós já conseguimos conquistar. Que Deus nos abençoe, nos conduza em paz e segurança nas nossas escolhas e naquilo que a gente realmente pretende fazer. Então, vamos pensar como Jesus. Faz para o outro o que você deseja para você. É muito mais fácil. Se eu quero receber alguma coisa de alguém, se alguém quer receber de mim, aí sim, a medida é igual. O outro vai me dar o que ele tem. Eu vou dar o que eu tenho. Não é a mesma coisa, mas já estou realmente o quê? Fazendo uma divisão, mesmo que não seja equânime, mas eu já estou doando alguma coisa. É a famosa lei da caridade que a doutrina espírita trabalha. Quando diz fora da caridade não há salvação, porque realmente não há. Qual é a minha fortuna? É o bem que eu fizer, seja que bem for, para qualquer um, para os meus e para os que não são meus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar realmente como Jesus. Faz para o outro o que você quer para você também. Que Deus nos abençoe, nos conserve em paz. Muito obrigado, dona Eulina, pelo estudo. Na sequência, eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, mensagem do Espírito de Emmanuel, que a Leliane fará o comentário dos passes em cima dela. O título é Entre os Cristãos. E tem uma passagemzinha que está no Evangelho de Marcos que diz assim: Mas entre vós não será assim. A Emmanuel nos fala: Desde as mais eras remotas trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da previdência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio da fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o do esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre e dos mestres é de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos.
Vamos pedir agora aos médios que se posicionem para os passes. Vocês que tomaram os passes, não se deixem distrair, façam suas preces, suas rogativas. Graças a Deus, graças a Jesus, bendito seja esse momento dos passes, onde a espiritualidade vem através dos médios, nos doar fluidos que pacificarão as nossas mentes, os nossos corações, aliviarão as nossas dores. E seja então com a permissão e com o amparo desses trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus, de Clarencio, mas sobretudo de Jesus de Deus, que possamos de nossa parte dar por iniciado o momento dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E nas palavras de Jesus, que ele disse: "Mas entre vós não será assim", é uma citação de Marcos, capítulo 10, versículo 43. O Mestre Jesus encarnou entre nós para que, através de seus exemplos, principalmente, nós pudéssemos primeiro enxergar os seus ensinamentos na prática e que nós sentíssemos a diferença do que é real para o espírito imortal do que é puramente humano. Os interesses personalísticos abafam tudo o que realmente importa, pois tudo passa, menos o que construímos de útil e saudável Só limpo, né? para o nosso espírito. Durante a nossa caminhada reencarnatória, vamos construindo novos alicerces que nos dão a base para novas conquistas. Precisamos evoluir na inteligência e nos bons sentimentos. Leon Denis nos diz que somos partículas de Deus. Quando paramos para analisar este pensamento, nos damos conta do quanto somos grandiosos. Porém, ainda muito, mas muito infantilizados, presos a pequenas argumentações e sentimentos. Tal qual a criança que chora por um brinquedo, ainda aspiramos coisas que um dia o amadurecimento nos mostrará que não têm o menor valor. Seguir os passos do Mestre é alargar a nossa consciência para o bem maior. É não limitar o aprendizado e compreender que as dificuldades nos ajudam a crescer, a evoluir. Estacionar na queda e nas coisas mundanas é não ter o objetivo de ascensão espiritual. Os ensinamentos cristãos nos falam de mudanças,
promover novas expectativas. Para isso, precisamos ter vontade. E como diz Leon Denis, a vontade é uma potência da alma. Uma mensagem de Jesus para nós diz assim: e não há fim, há esperança. Nenhum sofrimento, por mais doloroso possa ser, é maior do que a vida. Não há perda que justifique o autoabandono. Perder a fé já é deixar de viver. Esperança, coragem, fé. Simplesmente Jesus. E ele continua sendo a luz que libertará das trevas. Não perca tempo. Procure-o agora, nesse momento. Não sabe o que falar? Tudo bem. Jesus lhe compreende até no silêncio. Ele só precisa de instantes de sua atenção. Pense nele firmemente. Abra o coração. Não seja vencido pelo desespero. Espere. Não faça isso. 1 minuto. Pense em Jesus e ele virá lhe socorrer. Não desanime. Não se perturbe. Não se entregue. Jesus, eis a salvação. Não é passe de mágica, mas Jesus completará suas forças para que juntos possam reencontrar a paz e a vida que está perdida dentro de você. Fé, e pouco a pouco irá melhorar sim. Perceberá novos e belos horizontes que há tempos fechado na dor e na tristeza desconhecia. Coragem, ainda dá tempo. Acredite em Jesus e com muito amor, ele lhe fará também acreditar em você. É um espírito de muita luz. Use sua luz para transformar o seu interior. Renove sentimentos e pensamentos. A cura que busca está em suas mãos. Se aproxime de Jesus e ele te ensinará. Atitudes e escolhas ganharão um novo rumo. Esperança. Abençoa a vida e ela te abençoará. Não espere por dias melhores, mas faça o seu melhor no dia de hoje. Jesus dará outro colorido à sua existência. Recomeçar é possível. Bendito, amado, iluminado, é você. Sois deuses. É Jesus enxergando a sua alma. Ao contrário do que pensa, você vale muito. O céu e a terra vibram por ti. O auxílio espiritual não cessa. Jesus não irá embora. Portanto, não opte pelo abismo. Escolha Jesus. Simplesmente Jesus. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas.
Vida sempre imbatível, sempre a renovar-se, sempre abundante. Creia, lute por ela e triunfe. Jesus estará contigo. Graças a Deus. E nesse momento, então, que estamos dando de nossa parte, por encerrada esta reunião, mais uma vez que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos nesta casa bendita, agradecer essa espiritualidade amiga, esses incansáveis e anônimos trabalhadores do bem que nos auxiliam nas nossas necessidades. Agradecer a Clarence, mas sobretudo agradecer a Jesus e a Deus, nosso Pai misericordioso e bom. Possamos voltar aos nossos destinos em paz e em segurança. E junto com esses espíritos amigos com Jesus, possamos fazer uma corrente do bem vibrando pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo nosso planeta, com tantos momentos conturbados. Assim, agradecido por mais esta oportunidade, possamos pedir devida permissão a todos vocês, trabalhadores desta casa, Clarence, mas sempre a Jesus, Mestre querido, e a Maria Deus, nosso Pai misericordioso e bom, para que possamos, de nossa parte, dar por encerrado a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus.